Senhoras e senhores, eu tenho aqui comigo ele, que eu sou fã, um cara que já esteve comigo na televisão, um dos grandes nomes da música underground do Brasil, um dos grandes poetas brasileiros. Poeta, pode ser poeta? Posso usar essa... Pode. A poesia, né? Pode. Que muitas vezes é dedicada a coisas da alma, e muitas vezes também dedicada a Ana Maria Braga, a Fátima Bernardes, que é um apego que eu vejo que você tem pelas apresentadoras de televisão. Rogério, tô certo ou tô errado? Mas não é só elas, tem outros personagens públicos. Houve uma fase da minha carreira que eu comecei a fazer músicas focando em personagens públicos. Então tinha Glória Maria, Fátima Bernardes, inclusive tem uma música chamada Fátima Bernardes Experiência. Eu sei, conheço essa aí. E que mais? Mário Covas. Tem muita gente. Glória, Ana Maria Braga. Então eram músicas que eu dedicava aos personagens públicos. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu achava que quando você nomeia um personagem real, a música adquire uma outra força. Tá me entendendo? Não é só uma metáfora, né? Eu me lembro que eu cantei uma música de um patrício seu, lá do Sul, que é uma das pessoas que eu provavelmente é um dos minhas grandes referências na música, que é o Júpiter Maçã. Ok. Né? O Júpiter é um gauchão lá, e, enfim, veio a falecer, uma morte idiota, né? Mas eu tinha o meu programa, entrevistei ele no meu programa. Aliás, dizem que é uma das entrevistas na televisão que foi mais assim radical. Eu vi essa entrevista com o Júpiter Maçã. Foi realmente um caótico muito interessante. Exatamente. E aí, cara, e gozado, ele veio a falecer pouco tempo depois que ele teve no meu programa. Pouco tempo. Será que a culpa foi do teu programa? Não, né? O meu programa, aquele programa... Não matou ninguém, né? Não, aquela entrevista foi uma entrevista trágica, né? Foi porque ele estava muito mal. Ele estava muito mal e a gente via que ele estava mal. E ele tentava se explicar dizendo que ele estava passando por aquela fase em que depois que a pessoa está muito drogada, ela começa a não tomar mais nada, né? Aí fica aquela reação, né, de tal. E, enfim, mas foi uma entrevista triste, trágica, entendeu? Mas foi uma das grandes entrevistas do Matador de Passarinho. Matador de Passarinho, que era o programa, né? E as tuas entrevistas pro Jô, Rogério? Eu vi, é engraçado, eu tava olhando ontem, assim, tem uma evolução na sua relação com o Jô Soares, eu achei muito interessante. E ao mesmo tempo ele, assim, no começo, muito empolgado, muito envolvido, no final já tava, assim, meio, tô aqui com o Rogério, era outro clima, assim, né? Você sabe... Mas deu uma virada na tua vida isso aí, ou não? Foi uma virada porque bom, só para você ter uma ideia, eu lancei todos os meus discos no programa do Jô. Todos. E se for feita uma pesquisa dos convidados do Jô, certamente eu fui um dos que mais estive presente. Porque ele gostava mesmo. Ele foi a um show meu. Ele foi? Tadinho. Foi assistir? Foi, num lugar que não era muito agradável para ele, porque era o Centro Cultural São Paulo. Sabe? Uma arquibancada, mas ele esteve lá presente, lá, entendeu? Enfim. E ele curtia muito o meu trabalho. Mas foi muito curioso, porque a primeira vez que eu fui no programa do Jô foi uma coisa muito louca, era no SBT, sabe? E o programa, cara, a entrevista foi uma entrevista tensa, porque eu era uma pessoa absolutamente desconhecida, sabe? E o Jô, como uma pessoa muito desconhecida, o Jô enfim... Não dá muita moral. Não dava muita moral, sacou, cara? E eu entrei como eu entrei na música, eu entrei para chutar, sabe, cara? Para chutar. E eu não tive pena. Eu me lembro que na época o Senna tinha falecido há pouco tempo, né? E a população brasileira ainda estava muito, né, assim, pesarosa pela morte dele.
E eu me entrei, um peão das multinacionais, né? Caralho, e fui vaiado, cara. Jura? Fui vaiado pela plateia. Quando eu recebi aquela vaia da plateia e percebi que ele ficou puto comigo, porque certamente era muito amigo da família, né, do Senna e tal. Mas o que foi? Era música ou algo que você disse? Não, eu falei que o Senna era um... Você falou que ele era um peão das multinacionais, não tinha importância nenhuma. Qual vai ser o próximo herói, né? Vai ser Romário? Qual vai ser o próximo herói nacional? Vai ser Romário? Na época do Romário. E as pessoas? As pessoas não gostaram, ficaram puta. Ali, Rafinha, quando eu vi a postura do Jô, eu falei, fudeu, não vou voltar nunca mais. Foi a primeira vez, não volto nunca mais. Porque eu percebi que eu fui, sabe, não fui bem recebido pelas coisas que eu disse ali. Cara, o que virou foi quando eu comecei a dar as minhas palhinhas nas músicas. E aí o público gostou, o público riu e ele gostou também. Ali foi uma virada sensacional. Terminada a entrevista, eu falei, eu vou estar sempre aqui, porque eu consegui conquistar ele. Depois de um momento tortuoso ali, eu consegui virar o jogo. E depois, em todos os discos que eu lancei, eu fui no jogo. Imagina se fosse uma entrevista curta e você não tivesse tempo para virar o jogo. Você teria saído no Ayrton Senna. Perfeito. Obrigado, a gente volta depois. Então. Não, se eu não tivesse cantado as músicas, porque ele pedia, então dá uma palhinha dessa música. Eu tinha acabado de lançar um disco, né? E aí as pessoas começaram a gostar das músicas. Isso é muito interessante. Você sente que você vai virando o jogo, não pelo que você disse, mas pela música, né? Ô, Rafinha, eu não tenho nada contra a questão do vício, da pornografia. Eu mesmo, nas noites das minhas madrugadas, eu adoro ver pau. Eu adoro ver diversos paus masculinos. Eu gosto muito. Eu acho o pau uma coisa maravilhosa. Eu acho o pau muito bonito. Mas que tipo de pau exatamente? Todos os tipos, mais variados. Isso que é bacana, né? Pau pau grande, pau pequeno, pau torto, pau pequeno e ereto. Eu gosto de ver pau. Então, quando ele fez essa música, negócio do padeiro, do pão, que parecia um pau, cada pau... Agora, a questão é a seguinte, o fato de eu gostar de pau e ter esse vício, e eu tenho milhões de vícios, isso não quer dizer que eu vou fazer qualquer música, né, cara? Eu não vou fazer qualquer música, né? Seu vício... A minha música tem uma relação com a poesia, né, cara? Com certeza. Eu não tenho dúvida. Né? Eu acho que isso é eu, por exemplo, tenho uma música que se chama Bucetinha de Cocô. Interessante. E é uma música linda. O que é a bucetinha de cocô? A bucetinha de cocô é justamente, eu falo do travesti, que para mim a travesti é a personagem mais interessante do século XXI, é a pessoa mais contemporânea. Acho que cheguei a falar isso no teu programa, já falei no Danilo várias vezes isso. A personagem mais contemporânea do século XXI é a travesti. Agora, por que isso? Agora, muitas vezes, e nesses programas, né, as pessoas acabavam rindo e levando para gozação, e podia também levar para uma possibilidade de como uma espécie de fetiche. Não é nada de fetiche. Eu quero que a travesti lute pelos seus direitos. Tem uma questão política aí, entendeu? E não quero transformar a travesti num fetiche, né? Ele está dentro do grande movimento LGBTQ, né? E quero que ele é uma questão política e ele tem que lutar pelos seus direitos, né? Mas os programas de humor, de entrevista, acabavam puxando para uma coisa engraçada, do fetiche, da sacanagem, entendeu? E é isso que eu não quero embarcar. Eu não quero embarcar nisso. Mas não tem problema você ver o travesti como um ser sexual? Sim, você acha que é um problema? Não, problema nenhum. E eu vejo. Vejo. Agora, muitas pessoas levam para gozação, porque nessa gozação existe aí toda uma jocosidade. E aí eu percebo que existe um preconceito velado aí, sacou, cara? Entendi. E é isso que eu quero dizer. O que eu queria dizer é o seguinte... Eu acho que a gente pode juntar essas duas coisas, a luta política, não é? E o desejo. Entendeu? Completamente. E o desejo, entendeu? Porque muitas vezes acontece isso. Você vê uma pessoa falando politicamente, um senador, um deputado falando politicamente,
Mas a gente vê que é uma questão política para surfar na onda. Distante. Não tem uma questão do desejo aí. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Então, para mim, eu quero juntar essas duas coisas. A questão da política, não é? E a questão do desejo. Assunto da pornografia. O que tem? Eu acho a pornografia um universo muito interessante. Tem um lado onde as pessoas veem a pornografia como um ambiente extremamente machista, opressor. E é mesmo. Né? E é mesmo. Do outro lado, existe um olhar também que fala, porra, a mulher faz o que ela quiser com o corpo dela, inclusive ganhar dinheiro filmando suas transas. E isso também é libertador, também é feminista. Exato. Onde você fica nessa divisão? Ou você vê a pornografia como algo mais fugaz e algo mais ligado ao desejo rápido e à satisfação sexual? Tá ligado a isso. Tá, né? Tá ligado a isso. Tá ligado a isso. Tá ligado a punheta. Tá ligado... Mas é evidente que tá ligado também ao desejo, sabe? E a minha música, ela é produzida sob o signo do desejo, do tesão, sabe? Eu não poderia... Por exemplo, a música que eu... justamente por toda essa minha relação com o desejo do trans... em função muito disso, eu faço um determinado tipo de música. Eu não poderia fazer uma música tipo Chico Buarque, por exemplo, ou tipo Caetano Veloso, entendeu? A minha música sai um pouco à margem dessa questão toda, entendeu, cara? Posso te falar algo? Eu acho que tua música é muito melhor do que a música do Caetano e do que do Chico Buarque. Porque ela sai de dentro. Você nota que ela é um movimento involuntário. Tá ligado ao impulso, tá ligado ao desejo. Essa programação, essa sedução do Chico Buarque, do Caetano Veloso, me enche o saco. Você sabe, Rafinha, bom, primeiro, eu sou de uma outra geração, né? A geração do Chico, do Caetano, é uma geração mais antiga. Eles viveram os anos de chumbo, né? 68, 69. Então a música deles, querendo ou não, o Caetano até lutava um pouco contra isso, mas acaba caindo numa questão geracional. E a música deles é uma música extremamente política. E nem poderia deixar de ser. É uma questão de geração. A minha não. Eu venho de uma outra geração, né? A minha música, evidentemente, que margeia a política, mas não é só isso, sabe? Margeia uma porção de coisa, margeia a contradição. Eu valorizo a contradição. A contradição é uma das coisas mais maravilhosas que existe, entendeu? Se você mesmo verificar a minha obra, você vai ver... Bom, eu sou um dos caras que tem uma obra mais extensa da música brasileira. Outro dia eu estava entrevistando, alguns tempos atrás, eu estava entrevistando o Aguinaldo Timóteo, no programa Matador de Passarinho, e eu perguntei, Aguinaldo, quantos discos você tem? E ele falou todo orgulhoso, eu tenho 21 discos, todo, sabe assim, eu fiquei quieto, falei comigo, eu falei para mim, eu tenho mais, mas é isso, porque ele vem de uma época... Enfim, ele fazia disco com a indústria. Isso é uma outra característica minha. Eu nunca fui ligado à indústria. E na época do Aguinaldo, para fazer um disco, você precisava estar numa máquina. Você é um cara mais ligado à tecnologia. Exatamente. Você tem condições de produzir uma obra de maneira muito mais simples. Eu diria que os meus 3 primeiros discos ainda pegou a época. Eu peguei a época da virada, né? A época da mudança. Mas os meus 3 primeiros discos ainda era importante ter uma indústria atrás de você, saca? Era muito importante. Rafinha, você não imagina a importância da indústria fonográfica? Acho que as pessoas não percebem isso. Cara, por exemplo, você falou do Chico, do Caetano, eu quero dizer, antes de tudo, para ficar bem claro, eu valorizo demais o Chico Caetano. Eu bebi na fonte deles, jamais vou criticar Chico e Caetano. Eu tenho assim, o maior respeito pelo trabalho do Chico Caetano. Okay. Eu só não faço parte da geração deles, da estética, minha estética é outra. Mas eu tenho o maior respeito e tal, né? Mas Qual é a sua estética?
Como você definiria? A minha estética é uma estética da violência, saca? É uma estética da contradição, do politicamente incorreto, sabe? Sabendo, e você deve saber muito bem como humorista, que há uma... Eu sempre falo isso, sabe? Para mim é importante, você tem que ouvir isso também. Há uma linha tênue que separa o politicamente incorreto do antiético. Né? Eu acho que vocês, humoristas, têm que ter muito lúcido essa diferença na cabeça de vocês. Ela não é tão clara assim. Né? Porque é uma linha tênue, entendeu? Eu já vi alguns humoristas embarcar numa espécie de humilhação às vezes, sabe? Que não tem nada a ver, é antiético. Eu acho que eu sou a favor do politicamente incorreto, mas tem uma linha tênue que separa o politicamente incorreto do antiético. Se você entra no antiético, fudeu. Ninguém vai cair em cima de você e você vai até responder processo. Né? O antiético é uma coisa muito... E o humor brasileiro, muitas vezes, caiu nessa cilada. Caiu nessa cilada de não enxergar essa linha que separa o politicamente incorreto, ao qual eu sou ligado, entendeu? Eu sou ligado a imagens fortes, a imagens... e que, na verdade... tem muito a ver com a vanguarda. Tem um autor que eu tenho lido muito ultimamente... Vou te pedir só para vir mais um pouquinho para cá. Um autor que eu tenho lido muito ultimamente, que é o Georges Bataille, um escritor francês final dos anos 20, né, início dos anos 30, que o trabalho dele era da transgressão. Essa palavra é muito importante, a questão da transgressão. A transgressão é muito importante. E imagens orgânicas, que não é o estético, não é o belo estético, muito pelo contrário, sabe? É uma coisa que produz mal-estar, inclusive. E ele estava muito... exatamente. Ele é um cara que eu valorizo muito, eu estudo muito ele. E a minha estética está ligada mais a isso, entendeu, cara? Quando você falou ali sobre... Às vezes eu estou falando sobre a figura, ou sobre a pornografia, e as pessoas riem, e não era nem meu interesse fazer rir. Quando isso acontece, você fica desconfortável... Porque você é um cara naturalmente engraçado. Então, assim, eu vejo muita entrevista que você tá falando algo sério e as pessoas estão rindo. Isso te incomoda? Não, eu vou te falar uma coisa. Não, incomoda nada. Que isso? Agora, por exemplo, vamos supor, vamos ver, veja uma diferença. Vamos pegar um programa de humor, né? Vamos pegar um Caceta e Planeta, que fez muito sucesso depois que decaiu. Sim. E tal. Você via, eles até faziam música. Você reparava que a intenção deles era a intenção de humor. Você percebe. Quando você está... O Defante, por exemplo, que veio aqui, ele pode querer criar uma sensação de... o que esse cara quer? O que é isso? Mas no fundo, a gente sabe. A relação dele é com o humor. A minha relação não tem nenhuma relação com o humor. Tá me entendendo? A minha relação é outra. Aí é o seguinte, você vai ver uma peça do Nelson Rodrigues, 7 Gatinhos, ou A Falecida. Cara, tu vai rir pra caralho. Agora eu vou te perguntar, a intenção do Nelson Rodrigues foi fazer você rir? Evidente que não. Você vai rir pela força do estilo do Nelson Rodrigues, a força da expressão dele que te leva ao riso e tal. Mas o fundo não é o humor. Você está me entendendo? Então, o espectador, ele tem que saber distinguir exatamente, quando você começa a falar, o que você quer, cara? Qual é a tua intenção? A tua intenção de... O meu trabalho não tem intenção de humor. Agora, como você falou, é a força do estilo, da expressão, da maneira de falar e tal. Agora, se a pessoa ri, tô pouco me lixando, entendeu? Agora, não é a minha intenção. Você não vai fazer força para que essa pessoa ria. De forma nenhuma. Mas ela acontece. É, natural. E é bom isso, né? Porque o riso é leve. Mesmo que agora, para você que é humorista, deve ser terrível, né? Porque a expectativa. Cara. Você tem que... Porque senão fudeu, né, meu amigo? A expectativa é triste. Senão fudeu, né, meu amigo? Mas eu caguei pra expectativa. Eu caguei.
no meu dia a dia não tenho absolutamente nenhuma graça. No meu trabalho, muitas vezes, também não. Mas, porra, me dá preguiça. Na verdade, quando eu sinto que há uma expectativa de eu ser engraçado, aí é que eu não sou mesmo. Aí que é pior. Não, aí é que eu não sou mesmo, aí é que eu não tenho vontade nenhuma. Aí que o riso da pessoa me incomoda. Exato, a expectativa é terrível, cara. A expectativa me destrói. Então, assim, mas é inevitável que ela aconteça, porque a pessoa... Não, o teu programa, o teu trabalho é esse, cara. Entendeu? Eu não posso... O trabalho é esse. O próprio Júpiter. Eu considero o teu colega gaúcho, Júpiter Maçã. Eu vou fazer uma declaração aqui. Eu fui um cara, você também deve ter idade para isso, né? Você viveu bem os anos 80. A geração B-Rock, não é? Você ligava o rádio, estava tocando Paralama, era um mainstream, né? Se hoje o mainstream é o sertanejo universitário, nos anos 80 o mainstream era o rock brasileiro. Titãs e tal. Capital, pois eu te digo. E evidentemente que eles estavam ligados à indústria. Eu te digo que, para mim, o maior rockman brasileiro não foi Arnaldo Antunes, não foi Herbert Viana, não foi Renato Russo, não foi Capital Inicial, muito menos, nada disso. O grande rockman brasileiro se chama Júpiter Maçã. Não só pela performance dele, gauchão performance dele, como pelas composições dele. Composições maravilhosas. Ele cantava... E sabe em que indústria que ele faz? Nenhuma. Ele não teve ligado à indústria, como eu. Ele não teve ligado à indústria, entendeu? Porque nesses anos 80, quem foi selecionado, né? Quem tirou a sorte grande para pertencer à indústria foi a classe média. A classe média. Todos eram classe média. Dinho Ouro Preto, Renato Russo, tudo classe média, meu amigo. Tudo classe média. Então, a indústria fonográfica, e não adianta, é o que eu falo sempre, sabe, Rafinha? Por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, são grandiosos, eu bebi na fonte deles, mas o Caetano e o Chico não seriam nada se não fosse a indústria. Quem fez eles foi a indústria, porra! O marketing. Quem é que produziu os shows? Era a indústria, cara. A indústria. Esses artistas todos, eles têm que se ajoelhar para a indústria fonográfica e dizer muito obrigado, porque a indústria fonográfica fez essas pessoas. Quantas pessoas geniais, maravilhosas, que não tiveram a sorte de pertencer à indústria fonográfica e que eram pessoas grandiosas. Quer um exemplo? Júpiter Maçã. Ele cantava Lugar do Caralho? Lugar do Caralho. Um lugar do caralho. É a música mais famosa dele. Eu lembro. É a mais famosa dele. Ele era muito grande lá no Sul. O movimento underground no Sul era muito forte. Muito forte. E ele levava muita gente lá no Auditório Araújo Viana. Cara, eu vi no Teatro Opinião, o último DVD dele. Porra, cara, ele parece um David Bowie cantando. O B-Rock não tinha... Cara, que Cazuza é o caralho, entendeu? Agora, a família Cazuza continua dando uma força do caralho pra eles. É uma questão... Cara, não é nada, cara. Cazuza perto de Júpiter Maçã, tá de brincadeira comigo, cara. Entendeu? O Júpiter era grandioso. E tem outros fora da indústria que eram grandiosos, entendeu? Damião Experiência, por exemplo, que era um cara que era quase um mendigo na rua, mas que fazia uma música alucinada, entendeu? E que realmente nunca teve a benesse da indústria, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Esses artistas... Lobão, Cazuza, Renato Russo, e pode ir antes também, Caetano, Gil, Chico Buarque, dão graças a Deus à indústria fonográfica, porque foi a indústria fonográfica que deu a eles prestígio social e foi a indústria fonográfica que deu a eles patrimônio. Você já teve em algum momento esse dilema do... acho que se eu pegar mais leve aqui, se eu falar o que precisa ser dito, se eu cantar o que precisa ser cantado, eu vou ter eu vou ter um público muito maior me seguindo, de se render a essa indústria?
Eu não... Assim, tipo... Você nunca, entende? Eu sei. Uma proposta, Mas esse dilema nunca me passou pela cabeça. Eu, no primeiro disco... Bom, o meu primeiro disco foi Fora da Grey. Foi um disco absolutamente independente. E foi muito bem recebido pelo Jornal do Brasil, que na época era o maior jornal do país. Maior, inclusive, do que a Folha. O segundo disco foi o Skylab 1, foi o primeiro disco da série. Depois a série dos Skylabs é do 1 ao 10, sabe? E o primeiro Skylab, o Skylab 1, foi produzido pelo Robertinho do Recife. Por quê? Eu fui no Robertinho do Recife, porque o Robertinho do Recife era uma espécie de intermediário entre as grandes indústrias, a grande indústria fonográfica e o artista independente. E eu queria... Claro que eu queria assinar um contrato, porra, entendeu? Eu queria ter todo o marketing da grande indústria, cara. Evidente, o prestígio que isso dá, cara. É evidente que eu queria. Fiz de tudo, mas o Robertinho produziu o disco e ia levar para a indústria para me apresentar, mas não deu certo. Então, o meu trabalho... Então, nunca vou entrar numa de dizer eu não quis fazer parte... Não queria fazer parte da indústria. Quando eu vi que o Skylab 1 não deu certo, fiz o Skylab 2, também não deu certo, meu amigo, a partir do Skylab 3, falei... O meu negócio é esse, o meu karma vai ser esse, é caminhar com as minhas próprias pernas, é produzir a minha música. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, essa vai ser a minha música. E aí não tem esse dilema de vou diminuir, vou abrandar aqui, não tem esse dilema. Eu fiz o que eu quis fazer, entendeu? Isso é do caralho, né? Porra, o cara poder fazer absolutamente o que ele quiser, sem nenhuma monitoria. Porra, isso aí é maravilhoso. E você sabe, Rafinha, foram 30 anos ininterruptos. Porque eu sou velho, né? Foram 30 anos ininterruptos produzindo discos. Grande Skylab, me fala o que você quer da sua vida nesse momento. Você está com quantos anos? Eu estou com 64 anos. Você ainda é muito jovem. Mas você conquistou uma multidão de seguidores da indústria, fazendo as coisas da tua forma. Você ainda gosta de escrever, ainda gosta de lançar teus projetos, esse é a tua parada. Só vou parar de fazer isso quando eu morrer, né? Atualmente eu tô mergulhado no novo projeto, que é a trilogia do Cosmos, né? E para mim é o meu projeto mais ousado em termos de discografia, sabe? E com várias pessoas bacanas que estão trabalhando comigo. Bom, eu não sou um cara artista de clipe. Não sou um artista de clipe. Você sabe que mas tem. Já tive alguns clipes e tal, mas eu não sou. Porque você sabe que o clipe é muito importante para a música de hoje. É uma forma de conectar. Eu sou um artista de poucos clipes. Eu não tenho muitos clipes, né? Então, o meu projeto sempre foi produção de disco. Entendeu? Eu tô mergulhado agora na trilogia do Cosmos, né? Que esse é para mim, o projeto mais ousado que eu tô... Por que você diz? Porque tem muitos elementos ali, tem grandes músicos tocando comigo, tem trabalhos composicionais que eu fiz, que eu avancei muito na questão da forma, entendeu? Então eu acho que, para mim, esse é o projeto mais ousado. Eu, no fundo, eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Eu gosto muito de você, obrigado. Desde a época do CQC. Tanto de você, do Danilo. O programa pessoal do Danilo, eu acho que perdeu um pouco a força que ele tinha no CQC. Mas é por causa... É na televisão, é difícil. Eu me lembro, eu fui ver eu trabalhei no filme do Danilo, né? Você fez o filme dele? Eu fiz um professor de história. E aí, com muito orgulho. E aí eu falei pro Danilo, Danilo, você brilhou mesmo, foi do CQC. Era muito engraçado, era muito interessante, né? Aí depois no programa, sei lá, se perde um pouco, né, e tal. Mas olha, é o maior prazer participar de você, prazer cara. É meu. Grande prazer te ter aqui. A única coisa que eu não gosto de você que você gosta de basquete.
Eu adoro basquete. Porra, eu odeio basquete. Por quê? O basquete... Porque o basquete é muito ruim. Um dia Acontece muita coisa no basquete. Você prefere ver o futebol que às vezes sai 0-0? Eu sou apaixonado pelo futebol. Skylab 0-0. 0-0 que pode ter muito mais emoção do que um basquetebol. O quê? Sexto. 90 minutos? Sexto. Porra. 90 minutos que ninguém fez nada. Já parou você pra pensar que Corinthians e São Paulo, você assiste 90 minutos e não teve gol. É como se eles não tivessem saído de casa, cara. Mas é verdade. Você sabe uma coisa? O basquete já teve foi mais popular, já foi no Brasil. Hoje em dia caiu bastante. Caiu muito. E eu me lembro, desde a época da geração do Oscar, da geração do Oscar. Exatamente, caiu muito. E eu diria do Oscar até para baixo um pouco. E eu era criancinha, eu fui com meu pai ver um Flamengo e Botafogo de basquete no Maracanãzinho, cara. Vendo? Olha só, para tu ver a popularidade, porque eu só não iria, né? Porra, fui no Maracanãzinho. Muita gente. Lotado, no Maracanãzinho lotado para ver. E eu nunca mais vou me esquecer a observação do meu pai quando saímos. Ele falou, o basquete nunca vai ser como futebol. Skylab, obrigado pela tua presença, viu, meu irmão? Beijo grande. Beijo pra todos, pra vocês. Valeu, né? Se cuida. Tamo junto, gente. Chaves, toda segunda, quarta e sexta. Nós estamos juntos com mais um episódio do Mais Que 8 Minutos. Um beijo grande a todos, até a próxima.